Olá, aqui é o Elmo e você é bem-vindo neste canal Minutos com Jesus, e também temos no Facebook Nos Passos de Jesus. E hoje o tema é a humanidade sob controle. Você nota pela capa aí que tem uma pessoa sendo controlada por uma mão grande, uma cordinha no pescoço, e ela está parada, está provavelmente esperando o comando desta mão. E essa mão significa um poder muito grande, até pela proporção que você nota aí, né? Então, aqui eu vejo que o título está aí. Tudo está sob controle? Tudo está sob controle. Agora, isso aí, a conotação disso é uma conotação que vem de uma mídia que, na verdade, ela divulga tudo aquilo que está sendo implantado no mundo. E ela é tida como uma revista profética. E eu já disse em outro áudio que de profecia não tem nada, porque eles têm um plano que eles vão implantando todas as medidas no mundo para as pessoas obedecerem, por exemplo. Aí essa pessoa está com uma máscara, né? Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não, né? Todo mundo, mundo afora, passou a usar máscara, exceto onde realmente não tem uma lei local que exigisse isso, mas isso foi imposto mundo afora. E eu quero começar com uma pergunta, quase como uma pergunta retórica, né? Mas para reflexão, por exemplo, Deus perdeu o controle da humanidade? Claro que não. A gente sabe que não, né? Mas a gente faz essa pergunta porque aqui a gente vive uma situação dual, né? Entre o controle do homem, através do Estado, ou através de entidades, de sociedades secretas, e o controle de Deus. E quem é que está no controle de fato? Vamos ver então. Nas Escrituras Sagradas a gente já vê em Salmo 22, 28, que diz assim, ó: Pois o Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações. E também a gente sabe que em Romanos está escrito que toda a autoridade é instituída por Deus. Logo a gente sabe que é Deus que está no comando de tudo, desde o princípio, porque tudo é criação dele, né? Então, nós vamos observar que essa situação que vivemos, ela é estranha porque tem essa força do homem. E essa força do homem, ela é do próprio homem ou ela... Então, o homem hoje ele vive uma situação entre o bem e o mal, né? E esse entre o bem e o mal, a gente sabe que o bem é uma postura, é um atributo de Deus, um dos atributos, e o mal é um atributo do inimigo de quem? Daquele que trouxe o pecado ao mundo, né? Através desde o céu, né? Quando ele queria ser semelhante a Deus. E depois ele também aplicou uma enganação ao casal que estava no Éden, e o mal se estabeleceu na terra, né? Porque isto é o que a Bíblia nos ensina e nós cremos naquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Mas a gente nota então essa pressão do Estado, uma pressão que é muito estranha, e também às vezes muitas dessas pressões elas não vêm do próprio Estado ali local, ela vem de outra origem que nós vamos entender, né? Porque todo Estado ele tem agido decisivamente na intervenção, né, do comportamento humano. E o crescimento do papel do Estado na intervenção social é enorme hoje, né? Chegou a níveis assim assustadores. Nós estamos num nível de assistencialismo hoje que nunca se viu na face da Terra. E o povo ainda querendo depender do Estado, da provisão do Estado, com os governos concordando e assumindo esses papéis. Especialmente agora na pandemia, né, a gente vê esse assistencialismo, essa assistência que vem do Estado, e muito pouco da iniciativa privada, mas isso precisaria acontecer, né, porque nós caminhamos para isso. A gente vê o governo tendo que assistir as pessoas sem acesso aos bens de consumo,
por falta de dinheiro, claro, e tendo que prover esta renda para que as pessoas possam comprar pelo menos o alimento, né, diário aí nesse período. E isso chama atenção que está vindo propostas pela frente aí de renda permanente. Tanto que aqui no Brasil mesmo a gente está vendo isso, né, nascendo agora um novo programa aí que vem juntar o antigo com o novo e criar uma terceira coisa para que o povo não grite, para que esse povo não fique sem assistência, né? E esse povo é um povo assim de baixo nível de informação e muitos deles que acabam entendendo e acreditando no Estado como se ele fosse um gerador de recursos, uma fonte de renda, como se ele fosse produtivo. E na verdade não é isso que acontece, né? O Estado ele recebe daqueles que geram a produção. E essas pessoas acabam dependendo do Estado. E eles acabam acreditando mais no Estado do que em Deus. Acabam dependendo mais do Estado do que de Deus. E olham para o Estado como se fosse um Deus mesmo. Mas a gente olha lá no Salmo 37, 25, diz assim, ó: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os filhos mendigando o pão. Nesse versículo aqui, 37, 25 do Salmo, tem uma chave aqui que é o justo. Nunca vi o justo desamparado. E o que é ser justo? Justo tem a ver com justiça, né? E a gente sabe muito da conversa, a gente lembra dessa conversa, da conversa que Abraão teve com Deus, quando Deus estava mandando o juízo sobre Sodoma. E lá em Sodoma a gente tinha a família de Jó que morava lá. E aí a gente nota nas passagens do capítulo 15, Abraão conversando com Deus sobre como livrar Ló, porque claro que Deus sabia que estava lá. Mas essa conversa é para nós um ensinamento, né? E Deus sabe dizendo, se lá tiver um justo, né? Mas lá na verdade não tinha justo, porque a família de Jó não era justa, né? Mas Deus se compadeceu, então orientou que a família de Ló, não de Jó, de Ló fosse tirada de lá, né? E ele, nessa passagem, lá no final, ele diz assim, ó: e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado ou imputado como justiça. E essa justiça, bem, a gente já viu que a justiça ela torna uma pessoa justa. A quem foi aplicado justiça, ele passa a ser justo. Mas essa justiça vem da onde? Claro que essa justiça vem de Deus, né? E a gente sabe que Abraão creu no que Deus disse e Deus creditou a sua fé como justiça. Então a gente notou ali que foi a fé de Abraão, que foi pela fé de Abraão que Deus imputou justiça. Tanto que na Bíblia também tem que o justo viverá da fé e viverá pela fé. E isso, na verdade, foi uma descoberta muito interessante de Lutero, quando ele fez aquele processo lá na Alemanha, no tempo dele, na Reforma, né? Então, a fé é quem justifica. E a palavra justiça ela está relacionada à lei, à moralidade, justiça, que são atributos de Deus, né? E a gente vai ver também um pouquinho para frente muitas outras passagens que vão nos ensinar sobre a fé, sobre a justiça, sobre o controle de Deus. Por exemplo, Isaías 41:10 diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu lhe ajudo, sim, e eu o seguro com a destra da minha justiça, ou com a mão direita da minha justiça. E ele continua lá em 54:17, ainda em Isaías: nenhuma arma forjada ou preparada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Olha, é aquilo que Deus sempre fala, né, na Bíblia, em várias passagens, que é aquele que crê
no seu poder, naquilo que Deus fez, que Deus escreveu e que Deus profetizou através dos seus profetas, esses serão os justos, justificados pela fé. Provérbios tem muitas passagens interessantes, mas, por exemplo, bem no começo, Provérbios 33 diz assim, ó: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Olha que interessante. E tem outras passagens, né, como a Torre Forte, né, que é o nome do Senhor, lá em Provérbios 8:10. E no 14:26 diz que aquele que teme ao Senhor é uma fortaleza segura, ou aliás, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e é refúgio para os seus filhos. Mas todos conhecem o Salmo 91, né, que diz assim no início: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E daí vai dizer, né, do Senhor que Ele é o seu Deus e nele confiará, ou e nele confiarei. Mas finalizando essas passagens bíblicas aqui em Apocalipse 19, 12 e 13 diz assim, ó: os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Mas ele revela em seguida, ele quem é Jesus. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. O seu nome é a Palavra de Deus. Aqui nós sabemos que a Palavra de Deus é Jesus, é o Verbo, né? Como está no Evangelho de João, versículos 1, 2 e 3, ali no capítulo 1 já. Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Era Jesus. E ele, aquele mesmo que foi mandado para cá, né? Para cumprir o seu propósito, ou seja, cumprir a parte principal do plano de redenção de Deus, o plano de redenção da humanidade, né? Através do sacrifício único e perfeito lá na cruz do Calvário. Mas vocês notam que então, quando a gente fala de justiça, os humanos eles são separados pelo menos em dois grupos, né? E esses dois grupos eles são categorizados ou denominados até com o nome de animal. Nós chamamos de o gado, o termo gado é muito usado, e também o termo ovelha. E da onde que vem esses termos, né? Todos conhecem o termo gado e nos remete o que a rebanho. E o gado, ele é, na verdade, aquele famoso, né? Aquela pessoa bem mandada, ou seja, aquela pessoa que faz tudo que os outros mandam para não desagradar ninguém. Aquela que pratica o ecologicamente correto, né? Que tem medo e não tem, de fato, ela não tem uma personalidade própria, né? Então, esse é o que a gente chama de gado, porque o gado é aquele que vai ao sabor das ondas, né? Bateu a onda para cá, ele é levado para cá, levado para lá, e ele não tem um conhecimento, não tem um discernimento, né? E o outro grupo que eu estava falando, que são as ovelhas, por que o Senhor Jesus ele denomina aqueles que o seguem de ovelha? Claro que nós sabemos que tem um sentido muito importante isso, né? Primeiro que as características das ovelhas são de docilidade, né? De obediência, por isso se remete a ovelhas. E Jesus escreveu isso lá no Evangelho de João, no capítulo 10, desde o início até o 16. Mas lá no 7 diz assim, ó: então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus estava dizendo ali que ele era a porta da salvação. Ele era o abrigo, né? Ele era um lugar seguro. Lugar onde quem passasse por ali, certamente era porque já tinha a característica de ovelha e iria estar seguro. E Jesus, então, é aquele que defende, né? Aqueles que o seguem, aqueles que crêem nele. Jesus os protege de todas as intempéries do mundo, né? E ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E venceu por quem? Por nós, né? Então ele dá a vida pelas ovelhas. O pastor, essa é a característica do pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas e elas o seguem. Ele é o pastor. E mais adiante ele disse que lá no 16, eu ainda tenho
ovelhas em outro aprisco. Preciso trazer também estas. Ele estava dizendo de quem? De nós, porque ele estava lá nos judeus, né? Porque a Bíblia diz que a salvação veio dos judeus, que é Jesus. Então ele diz que ele tinha outras, que são nós, que somos nós. Então elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Então essas são as pessoas, né, que Jesus prometeu que quem crê nele serão salvos, né? Quem perseverar será salvo. E é assim, né? Deus criou todos os animais, deu uma característica para cada um. E essas características são usadas como metáfora, né, para dizer um ou outro, né? E quando a gente fala de ovelha também, a gente tem que lembrar do bode. Por que o bode? Porque o bode, na verdade, ele come qualquer coisa, enquanto que a ovelha não come qualquer coisa. A ovelha só come alimento limpo. Isso também se remete àqueles que seguem a Jesus, só se alimentam da palavra de Deus. E se ele se alimentar de outra coisa, ele não vai ser uma ovelha pura, né? E outra característica interessante da ovelha é que a ovelha produz lã o tempo todo. Quanto mais tosqueada, mais ela produz. E essa produção, esse produto da ovelha serve para todo mundo, para todas as pessoas. Então essa é a característica chave da ovelha, que é de obediência. E ela também discerne a voz do pastor dela. Se tiver 3 pastores num lugar com 3 grupos de ovelhas, cada uma sabe exatamente a voz daquele pastor dela. Se o pastor sair daquele meio, daquele grupo, todas elas vão seguir, porque ela sabe quem é o pastor, ela sabe a voz dele, e vai seguir então por ter essa característica chave de obediência. É isto, né, que eu queria expor para vocês. Então o mundo hoje ele tem uma armadilha muito grande, né, para pegar o gado. E essa armadilha é esse controle que o mundo está trazendo. E de onde que vem esse controle? Lógico, ele vem inspirado por Satanás naqueles que, em tese, querem ter o poder sobre o mundo, né? O poder material, o poder econômico, o poder sobre a humanidade. E por quê? Porque eles não acreditam em Deus. E a gente sabe que eles não servem a Deus. Eles servem exatamente o inimigo de Deus, que é aquele que trouxe o pecado para o mundo, né? E que ou que Deus tem esse plano de salvação, esse plano de redenção. Então, isso é comandado por quem? É comandado pela elite global, essa que domina a maior parte dos setores da economia. A gente já citou isso em outros áudios, mas a principal ferramenta deles é a mídia. Eles dominam a mídia. Eles fazem a mídia o seu principal instrumento de domínio da humanidade, de propaganda, de fazer aquilo, de impor aquilo que eles querem. Não é aquilo. Por isso, essa coisa que chegou aí, não pensa que isso aí foi de graça, não, tá? Isso aí está dentro de um plano maior deles, de domínio da humanidade. De amanhã ter um governo único, de amanhã ter uma moeda única, de amanhã ter uma religião única, que certamente não vai adorar a Deus. É isso, e isso está escrito na Bíblia, nós sabemos, né? Portanto, a gente já sabe que o caminho qual que é? Jesus lembra, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem vier a mim, quem me invocar, quem invocar o meu nome, quem receber a mim como Senhor e Salvador, será salvo. Quem perseverar será salvo. Quem não, será condenado. Então, experimente a conhecer a palavra e a servir ao Senhor Jesus, que tua vida certamente vai mudar. Você vai sentir aquilo que ninguém pode dar. E você só vai sentir se você experimentar, que é a paz que excede todo entendimento. O ser humano não é capaz de explicar, de entender a paz que Jesus coloca no nosso coração. Amém? Deus abençoe vocês e que vocês possam voltar ao canal e assistir outras mensagens que nós temos aí logo mais, tá bem? Deus abençoe.